Agora vamos de Sebrasp. Primeiro, 2 pontos. Questão 27, prova para o TJ Rio. Aí a banca veio nessa pegada de perguntar se os 2 pontos introduzem fala. 2 pontos introduzindo fala, veja, é a citação direta, né? 2 pontos introduzindo fala é citação. Então, a gente vai ver se Sebrasp é banca de seta. Tipo, não fica olhando só para isso, tem que olhar para o que veio antes, tem que ver para onde isso aqui manda seta, tá? Ó, tá vendo o dizia? Com o dizia, eu sou feliz. Repita comigo. Com o dizia, eu sou feliz. Com setas, eu também sou feliz. Esse, ó, suprindo aí, tá dando continuidade ao dizia e ao disse. Mais uma vez. Então, ele já começou dizendo lá em cima e depois disse mais uma vez. Com esse dizia, com esse disse, sabe o que é o disse? É o verbo de elocução, dissende. Lembra? Isso é o verbo dissende, o verbo de elocução. Dri, eu esqueci o que é isso. Esses verbos de elocução, eles indica discurso, indica fala. Toda vez que você tem um disse, fulano falou, você está dizendo, você vai dizer o que ele falou. Se diz o que ele falou, então o que ele falou é fala. Item certo. Próxima, 28. A gente está curtindo os 2 pontos do Sebrasp. O emprego de 2 pontos no segundo período do primeiro parágrafo. Então, tô aqui, ó. Se justifica por introduzir exemplos. Dri, eu aprendi que exemplo é a concretização. O exemplo é o concreto do que foi dito anteriormente, tá? Aprendi também que exemplo, qual é a diferença entre exemplo, explicação e enumeração? Tem que ter isso debaixo do braço. Exemplo é concreto. Tá? É uma concretização de uma ideia que se disse anteriormente. Então, ó, se eu digo, vamos lá, amo vários países, entre eles, França. Dei um exemplo, eu concretizei. Mas cuidado, exemplo é diferente de explicação. Porque explicação é o abstrato. É você abstraindo, é você dizendo com outras palavras o que você disse. E é diferente de enumeração, porque a enumeração diz todos, traz todos os elementos. E os exemplos não. Então, ó, exemplificar é ilustrar, enumerar é dizer todos. Pronto, é isso que o Sebrasp quer. Tô lá com os 2 pontos, Dri, tô na dúvida. Será que é exemplo, explicação ou enumeração? Tá, vem aqui, ó. Olha o que ele diz um pouquinho, ó. Vamos só ler um pouquinho antes. Ele diz, acidentes, leia a partir daqui, ó. Acidentes que não alteram a rota do que devemos fazer. Correção educacional de pensamentos distorcidos e medicação exata. Não alteram a rota do que devemos fazer. Do que devemos fazer. 2 pontos. Então, esse o que, tá vendo esse o tá apontando para o que devemos fazer. Correção educacional de pensamentos distorcidos e medicação. Cara, tá com cara de exemplo porque é concreto. Correção educacional, isso é um concreto. Concretizando. Só que ele usa o e. Ó, correção, medicação. Se não tivesse o e, estaria certo. Mas como há o e, está errado. Item errado. Isso não é exemplo. Isso é enumeração. Ele está enumerando o que devemos fazer. O que devemos fazer? Isso e isso. Ó, olhe pra cá, olhe pra cá. Cara, isso aqui, ó, vou brincar, ó. Comprei frutas. Banana. Ó, olhe pra cá, olhe pra cá.
que eu vou fazer? Brincadeira. Vou brincar. Banana, vírgula, maçã. Tá vendo aqui? Comprei frutas, 2 pontos, banana, maçã. Olhe para cá. Nesse caso, coloquei vírgula. Tô falando todos? Não. Então isso é o quê? Exemplo. Porque eu não digo todos. Tá. Comprei frutas, 2 pontos, banana e maçã. Disse todos, não disse? Disse. Enumeração. Entendeu? Dria, e se eu colocasse uma vírgula? Aí estaria correto. Foi o que eu disse. Como eu coloquei o E, é uma enumeração. Se eu colocasse vírgula, aí seria diferente. Aí seria exemplo. Pegou? Quando você coloca... Isso é uma ótima estratégia que eu ensino para os alunos em redação. Por exemplo, você está lá, você não sabe todas as funções do juiz. Cara, ferrou, Adriana. A banca pedia as funções do juiz e eu não sei. Aí eu disse, as funções do juiz são A, B, C, ponto. Eu coloquei a vírgula antes de C, porque não são todas. São só exemplos, mas eu vou mandar essa para ver se o examinador entuba. Entendeu? Agora, se você coloca um E e não são todas, aí ele vai canetar você. Quando você não souber tudo de uma enumeração, coloque vírgula antes do último elemento. Você vai estar fazendo o que deve ser feito. Daí a gente vai ver se o examinador aceita. Agora, quando você coloca o E e não colocou todas, você vai ser penalizado quanto ao conteúdo, porque o E fecha, o E limita ali no último elemento. Agora vamos ver os travessões. Travessões do Sebrasp. A banca vem. No texto, os travessões indicam a mudança dos interlocutores. Dri, que papo é esse de mudança de interlocutores? Citação, meus senhores, a banca só está aqui, ó. Fala. Há várias maneiras de dizer a mesma coisa, ó. Citação, fala, discurso direto. Tudo isso é a mesma coisa. Mudança dos interlocutores é a mudança deles no diálogo. Tipo, um fala, depois o outro fala, aí o outro fala também, entendeu? Tá. Então tá. Fala é o mesmo que citação, que é o mesmo que mudança de interlocutor, que é o mesmo que discurso direto. Tudo bem? Então vou lá para o texto para ver. Papai, não te ponhas com denguice. E aí? Sim, senhor. Entretanto. E aí? Item? Certo. Ó. Tudo bem com isso aí? Tá? Tô de olho no chat para ver se tá tudo bem. 30. Veja a diferença agora. No segundo parágrafo, compare a 30 com a 29. No segundo parágrafo do texto, os travessões foram empregados para indicar uma citação. Citação foi aquilo lá. Ó. Sim, senhor. Ó. Dri, eu tive dúvida aqui. Aqui é mudança de interlocutor? Sim, ó. Sim, senhor. Era o menino lá falando. E aqui é o pai, ó. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. É o pai, então repare que desde o início, o pai falando, ó, o pai, fala do filho. Fala do pai, fala do filho. Fala do pai. Entendeu? Esse, entretanto, é do pai. Que ele diz, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem. É isto que te aconselho hoje. Tinha que ler até o final para ver que é o pai falando, aconselhando o filho. Tá lindo. Item certo. Agora veja.
Agora a banca está aqui. A banca não é trouxa. No segundo parágrafo do texto, os travessões foram empregados para indicar uma citação. Ela não fala nada à toa. Estou falando isso por quê? Por que ela perguntou isso? Porque houve ali uma referência a uma neurologista, que é uma autora. Então, isso é uma citação. O que é a citação? É você fazer alusão, uma referência, a um outro autor. E o autor faz. A gente só precisa saber se esses travessões mandam seta para isso. Ou não. De acordo com Lili Min, neurologista da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, o cérebro tem redes que exercem diferentes funções. Repare, a fala da Lili começa aqui. E elas foram ali, não houve nada. Aspas, travessões, nada. Porque o discurso aqui é indireto. Ele está trazendo lá o que ela disse sem aspas, sem nada. Então, esses travessões não parecem estar aí por causa da Lili. Entendeu? Ó, continue comigo. Ó. O cérebro tem redes que exercem diferentes funções. Algumas que fazem a pessoa enxergar, outras que nos ajudam, blá, blá, blá. Em situações de estresse, quando o nosso organismo acha que estamos sob ameaça de alguma maneira ou sob pressão intensa, alguns circuitos. Então, peraí, ó, situações de estresse. Repare, os travessões mandam seta para a Lili ou mandam seta para situações? E aí? Vê? Ó, em situações, ó, o cérebro tem redes, blá, blá. Quando ele coloca travessões, ele coloca por quê? Ele está querendo indicar que foi ela que disse, ou ele está querendo explicar o que ele disse anteriormente. Está mandando seta para situações, o item está errado. Entendeu? Era só ver isso. De acordo com Lili Min, aí ele vem, em situações de estresse, quando o nosso organismo acha que estamos sob ameaça de alguma maneira ou sob pressão intensa, então ele está explicando as situações de estresse. Na verdade, ele enumera aí. Né? Ele enumera, porque ele vem com ou. Ele traz duas situações de estresse. Isso aqui é uma enumeração. Quando o nosso organismo acha que estamos sob ameaça de alguma maneira ou sob pressão intensa. Então, ele está enumerando. Agora, de qualquer maneira, está mandando seta para situações. Está mandando seta para situações, não foi usar. Então, assim, isso pode ser até a palavra da Lili. Mas não foi por isso que ele usou. Até porque, olhe para cá, com setas eu resolvo a vida. Você está vendo que logo depois vinham as aspas? Aqui sim, Lili. Ó, se ele quisesse usar esses travessões por causa da Lili, ele não teria usado as aspas depois. Ele usou as aspas depois para mostrar o seguinte, ó, Lili, vem aqui. Lili vem aqui, ficou horrível. A Lili aparece aqui no texto. Hein? Ó, entendeu? Ela aparece aqui, a fala dela, nas aspas. Legal, né? Dri, o que vai acontecer comigo? Ponto e vírgula. Como eu sou mãe, eu não fico preocupada com você e vou colocar aqui uma colinha. Quais são as duas situações de ponto e vírgula? Duas enumerações e orações coordenadas. Atenção. Ponto e vírgula. Nas enumerações de itens com ou sem vírgula dentro. Já já você vai entender, confia em mim. Orações coordenadas significa
não subordinadas. Escreva só assim, confie em mim. Que no final das questões aí, você vai entender por que eu fiz essa anotação. Por hora eu quero que você anote incondicionalmente. Você vai anotar porque você confiou. Dri, não entendi nada, beleza. Eu vou resolver as duas questões, daqui a pouquinho a gente vai fechar com a reescrita, mas eu quero resolver essas duas questões, depois a gente volta para o resumo. Ó, TRE, técnico judiciário, olha o que a banca faz. O emprego do sinal de ponto e vírgula nas linhas 13 e 14, justifica-se para isolar segmentos de uma enumeração que contém vírgulas. Então, a banca está falando daquele primeiro caso. Vamos ver se é o primeiro caso? Se é uma enumeração que contém vírgulas. Tá, cadê o ponto e vírgula? Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, então, ele vem aqui. Então, ele começa aqui. Vamos ler aqui, ó. São considerados inelegíveis os enquadrados nas restrições, blá, 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 que consideram inaptos a exercer os candidatos, ó, vem comigo, ó, condenados em decisão transitada em julgado pelos crimes contra a economia popular, a fé e a administração pública, de lavagem de dinheiro, de tráfico de entorpecentes, olhe para cá, olhe para cá. Crimes, travessões, salvam. Contra a economia popular, crimes de lavagem de dinheiro, de tráfico de entorpecentes, além de compra de votos, entre outros. Tá vendo aqui? Dri, por que você está fazendo isso? Porque eu estou querendo ver se é enumeração. Entendeu? A banca disse que é enumeração. Se eu não entender o que ele estava dizendo, que é enumerar? Enumerar é coordenar coisas que estão no mesmo nível sintático. Estão fazendo a mesma coisa lado a lado. O que essas coisas que estão aí, que eu coloquei entre colchetes, estão fazendo? Estão especificando os crimes, restringindo os crimes. Então, havia uma enumeração de tipos de crime. Consegue ver isso? Mas a gente só vê isso quando a gente coloca as setas, quando a gente coloca colchetes. Tem que ler com calma como eu fiz. Você tinha que ver pelos crimes. Aí você tinha que ver que esse ponto e vírgula estava fechando uma coisa que começou aqui. E aí depois você tinha que ver que logo depois de lavagem também estava mandando seta para crimes de lavagem. Ó, crimes de Aí você está vendo? Isso é a enumeração. Enumeração é a coordenação de coisas que mandam seta para o mesmo lugar. Crimes contra a economia popular, crimes de lavagem de dinheiro, crimes de tráfico de entorpecentes, além de crimes de compra de votos. Beleza, entendi. Enumerar é coordenar. Tá. Segmentos de uma enumeração que contém vírgulas. Como assim, Dri? Olhe dentro de cada item enumerativo e veja se pelo menos alguns deles têm vírgulas. Esse tem vírgula. Esse tem vírgula. Esse tem vírgula. Então, eles têm vírgula. Sim. Por que a banca está falando isso? Porque o ponto e vírgula, ele está separando itens de uma enumeração. Dentro desses itens de enumeração aí, dessa enumeração dos crimes, já em alguns deles, em alguns desses itens, havia vírgula, e o ponto e vírgula foi lá e deu uma organizada. Coisa linda, item certo. Entendeu? Dri, é obrigatório que já contém a vírgula para eu poder usar o ponto e vírgula? Não, isso aqui, veja, é facultativo. Mesmo que dentro dos itens da enumeração, isso aqui não precisa vir, ó, opcional. Vou repetir, ainda que dentro desses itens não houvesse, fica aí a dica, porque tem gente que acha que ponto e vírgula a gente só usa para separar itens que já tem vírgula dentro. Não. Se os itens são extensos, o ponto e vírgula por si só, por essa extensão do item, já é justificado.
E não porque veio vírgula dentro. É claro que quando há vírgula, se eu colocar uma outra vírgula... Olha para cá. Você entendeu porque a banca está falando isso? Que se a gente colocar outra vírgula no lugar do ponto e vírgula, vai ficar meio zoado. Eu já tinha uma vírgula aqui. Vou colocar uma vírgula aqui, separando os itens. Essa vírgula que eu vou colocar no lugar do ponto e vírgula vai ficar zoada, porque vai parecer que faz parte disso aqui, do que estava dentro desse primeiro item da enumeração. Posso colocar? Pode. Isso tudo você vai anotar no final. Confia em mim. O ponto e vírgula pode ser trocado pela vírgula? Pode. Você vai ver aí questões comigo. A gente vai resolver questões de reescrita agora para fechar a aula. Posso trocar? Posso. Ponto e vírgula não é sinal obrigatório. Não é. Só que ele organiza. Numa enumeração, ele cai muito bem. Por quê? Quando os itens são longos, quando dentro deles há vírgula, porque senão você vai colocar, se você colocar outra vírgula, não dá para saber o que é vírgula do item da enumeração e o que é vírgula que separa um item do outro. Que sacada. Olha para cá. No segundo período do primeiro parágrafo, o emprego do ponto e vírgula decorre da intercalação, onde se moe a cana, na enumeração dos termos que descrevem a fazenda. Dri, vou morrer, é muita coisa. Calma. Ó, o emprego do ponto e vírgula decorre da intercalação. Pronto. Vou olhar para isso primeiro. Ó, o emprego do ponto e vírgula decorre da intercalação da oração. Vou lá, uma coisa de cada vez. Sebrasp tem que ser com calma. Você tem de dividir a assertiva em partes. Vou lá, segundo período. O emprego do ponto e vírgula. Achei. Olha para cá. Achei. Tá bom. Vou ver para onde ele manda a seta. Vou ler desde o início. Amado nos levou com um grupo para descansarmos na fazenda de um amigo. Esta confirmava. Peraí, que é esta, Dri? Esta fazenda. Esta está retomando fazenda. Leia, colocando setas, para você entender. Esta, a fazenda, confirmava as descrições que eu lera no livro de Freire. 2 pontos. E... isso aqui tá lindo. Realmente ele está descrevendo a fazenda. Esta confirmava as descrições que eu li. Então, descrições da fazenda, que mandou seta lá. Por isso que a banca colocou isso aqui no final, porque há uma descrição da fazenda. Olhe para cá. Vou usar marca-texto. Esta confirmava as descrições que eu lera no livro. 2 pontos. Embaixo. Embaixo de que, Dri? Da fazenda. Está descrevendo a fazenda, sacou? Embaixo, as habitações de trabalhadores. A moenda, onde se moe a cana. Uma capela ao longe. Ponto e vírgula. Na colina, uma casa. Esse é o emprego do ponto e vírgula no segundo período. A banca quer o segundo período. A gente está no segundo período, que é esse aqui. Pronto. Isso aqui nem preciso ver. Então, ó. Esse ponto e vírgula aqui já me resolveu a vida. Tá? Então, ele foi usado para separar o quê? Vamos colocar colchetes? Embaixo e na colina. Então, ele está separando aquilo que vem embaixo e aquilo que vem na colina. Embaixo na colina não mandam seta para descrições da fazenda? Não é embaixo da fazenda? E na colina da fazenda? Sim. Agora olhe para a assertiva. E veja se a banca disse o que deveria ter sido dito. No segundo período, do primeiro parágrafo, o emprego do ponto e vírgula decorre da intercalação da oração onde se moe a cana. Na enumeração dos termos que descrevem a fazenda. Terminou bem, mas ali no meio
deu uma escorregada. Não foi por isso. A intercalação. Dri, o que é intercalação? Vou mudar de cor para você ver. Houve uma intercalação? Houve. A intercalação, onde se moe a cana. Tá vendo que houve? Houve uma intercalação, uma oração que está entre vírgulas. Isso aqui a gente chama de intercalação. Intercalação. Havia uma intercalação? Sim. Isso aqui é uma oração adjetiva explicativa que está intercalando. Intercalação ali de oração. Tá, mas as vírgulas é que comprovam a intercalação. Entendeu o que a banca está dizendo? Ela está dizendo que o ponto e vírgula aconteceu por causa da intercalação. Não, não. O item está errado. Se não tivesse dito isso, estaria certo. Bastaria ela dizer: o emprego do ponto e vírgula decorre da enumeração dos termos que descrevem a fazenda. A assertiva estaria certa. Que legal. Que questão. Ó, item errado. Portanto, aspas. Sebrasp, você tá só de Sebrasp. A gente tá fechando. Ah, olha para mim. Prometi, cumprirei. Olhe para cá. Diferença. O que eu aprendi? Dri, aprendi que o ponto e vírgula, ele pode vir separando itens de uma enumeração ou separando orações coordenadas. A gente vai estudar, o último vídeo vai treinar mais com ponto e vírgula. O fato é, você viu aí pelas questões do Sebrasp, a banca gosta de perguntar por que ele veio. E uma das questões falava de intercalação. Nunca. Ele não vem pela intercalação, ele vem ou pela enumeração ou porque há orações coordenadas ali. Só existem esses dois casos de ponto e vírgula. O resto, mas eu posso usar o ponto e vírgula na intercalação? Não, você usa vírgulas, travessões ou parênteses, ponto e vírgula não. Tá bom? Tá. Aprendi também que nas enumerações, ele pode vir separando itens de enumeração que venham com ou sem vírgula dentro. Ou seja, dentro do item. Foi isso que eu quis dizer lá no início e eu queria comprovar. Ou seja, se eu tiver um item, digamos, isso acontece muito nas leis que você lê, nos textos de lei. São funções do juiz. 2 pontos, aí vai 1, aí blá, 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 ponto e vírgula. 2, assim. Dri, tenho que usar o ponto e vírgula, não, você pode usar a vírgula. Tá, por que eu usei o ponto e vírgula? É opcional, o ponto e vírgula você usa porque quer. Ele não é sinal obrigatório. Ele é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. E que organiza o discurso, para não ficar com muita vírgula. Mas não é porque eu já usei vírgulas que eu vou ter de usar o ponto e vírgula. É convencional isso. Porque acaba com ambiguidade, mas não é obrigatório. Tá? Então venha comigo, venha comigo, venha comigo. Ponto e vírgula, vamos brincar. Agora com aspas. Lembra? Aspas podem vir por citação, já falamos isso hoje até. Citação, destaque, ênfase, lembra? Ironia, ironizar é dizer o contrário do que se pensa. Usar uma palavra fora do seu sentido real, fora do sentido denotativo. Gírias, estrangeirismos. Vamos ver o que o Sebrasp quer. Últimas questões do vídeo. Prova para auditor fiscal. A banca veio nessa pegada de perguntar se as aspas, em todas as suas ocorrências, foram utilizadas para indicar falas. Fala é igual a citação. Citação direta. Vou lá para ver se é citação direta. Nos termos em que teriam sido proferidas na situação narrada. Vou ver se as aspas indicam citação direta. Como é que eu vou saber? Eu vou ler e vou ver se... Ó, o que ele disse antes? Não precisa ler nem tudo. Leia aqui. Ora, não sendo este o homem encarregado de tocar habitualmente o sino, compreende-se que os vizinhos lhe tenham perguntado onde se encontrava o sineiro e quem era o morto.
Então a gente percebe que está rolando aqui um papo entre o homem, que está dizendo que não é encarregado de tocar o sino, e os vizinhos, que estão querendo saber, afinal, quem vai fazer a missão. Ó, aí ele vai, o sineiro não está aqui, eu é que toquei o sino. Foi a resposta do camponês. Mas então, não morreu ninguém? Tornaram os vizinhos. E o camponês respondeu, banca, tá mole isso. A banca quer saber se em todas as suas ocorrências elas foram utilizadas para indicar a fala. Sim, foi a citação direta, foi a mudança do interlocutor. O item está certo. Questão 34. Nos trechos não me deixes e seca encarrilhada, as aspas foram empregadas com a mesma finalidade. Ó. Olha o que ele diz ali. Essas são as gentes. Então venha comigo, ó. Não me deixes. Quando eu olho para esse não me deixes, ele está mandando seta para onde? Ó. Dri, fiquei na dúvida. Por quê? Porque realmente ele estava dizendo ali, ó, essas são as gentes da Conceição e do Vicente. Ó. Que não envergavam e permaneceram, porque o sertão mesmo diz, não me deixes. Putz, isso aqui tá lindo, tá mole. Ele estava trazendo ali, falando de uma situação lá entre as pessoas e o sertão falando com elas. Ó, o sertão mesmo diz, não me deixes. Então, no primeiro caso, a finalidade é a de fala, citação. Tanto faz você dizer citação, fala, tanto faz, tá bom? Agora, vamos ver o segundo caso. Esse aqui vai ser o problema. Por quê? Você vai olhar para Dona Raquel. Olha o que ele diz lá. É assim, Dona Raquel, a história que o jornal conta neste 4º ano de seca encarrilhada. Você teria de ver se seca encarrilhada está aí por causa do jornal contando alguma coisa lá e a pessoa conversando com a Dona Raquel. É assim, Dona Raquel, a história que o jornal conta neste 4º ano de seca encarrilhada. Isso aí é a fala do jornal, a fala da Dona Raquel, a fala do povo. Olha aqui, no dizer do povo. É o povo falando, porque logo na sequência ele fala no dizer do povo. Então não é o jornal, não é a Dona Raquel. E aí? É citação? Ou eu estou usando pela própria expressão seca encarrilhada? É isso que você tem de olhar. Ele está usando por uma ênfase, por um destaque dessa expressão, ou por uma citação? Item errado. As justificativas não são as mesmas. Não é porque ele colocou ali na sequência textual, no dizer do povo, que as aspas tenham sido para indicar uma fala do povo. Vou repetir. Parecia, lendo rapidamente, que seca encarrilhada estava entre aspas, até porque ele disse no dizer do povo, para marcar a fala do povo. Tudo bem, o povo disse, mas o autor não usou as aspas para isso. Entendeu? Na verdade, ele usou as aspas porque essa é uma expressão que tem que vir, ela está fora do seu sentido real. O que é encarrilhada? Encarrilhada tem a ver com os trilhos, né? Quando você coloca lá nos trilhos. E a seca, a seca encarrilhada é aquela seca dos trilhos. Tipo, 4º ano de seca encarrilhada é como se fosse um trem.
um emendando no outro, um vagão. Então, você está vendo? É uma expressão no seu sentido figurado. Ele não colocou porque o povo disse, as aspas. Tem que perguntar qual foi a intenção do autor. A intenção não foi. Por quê? Ele está destacando uma citação do povo. A intenção é dizer, essa é uma expressão que está fora do seu sentido real. Eu não posso dizer que a seca seja encarrilhada. Por isso que ele colocou entre aspas. Sentido figurado. Igualzinho aquela questão da VUNESP. Mas o pesado dessa questão, eu achei essa questão uma das mais difíceis de aspas que eu já vi, é que você precisaria entender ao longo do texto que nesse caso aqui, aí sim é a citação. Mas apesar de haver o verbo aqui, você está vendo? Olha que maldade. Apesar de ele colocar o verbo ali dizer, ele não usou por causa disso. Ele usou porque é uma expressão que o povo usa, mas é uma expressão que não está no seu sentido real. Mas não foi por causa da citação em si, foi por causa da expressão. Muito boa.